Boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pelo Facebook da Pastoral Familiar da Diocese de Amparo. Eu sou o diácono Luiz Silva e nós vamos falar nessa Semana Nacional da Vida, hoje nosso terceiro encontro, Sinais de Esperança e Convite ao Compromisso. Que esta noite da Semana Nacional da Vida nos ajude a tomarmos ainda mais consciência da beleza da vida, criada e querida por Deus. Nesse tema da Semana Nacional da Vida, que é Família Santuário da Vida. O lema: os filhos são bênçãos do Senhor, os frutos do ventre, um mimo do Senhor. Salmo 126, versículo 3, 27. Vida e família não são coisas separadas, extensão uma do outro. Devemos fazer eco em todo o Brasil, em todas as dimensões da vida. Mesmo em meio a tantas dificuldades e ameaças graves, ela permanece sempre segundo o desígnio de Deus, o santuário da vida. Assim, a família é ferida de morte e profanada a sua natureza de comunidade de amor e a sua vocação de santuário da vida. Para que possa cumprir a sua vocação de santuário da vida, como célula de uma sociedade que ama e acolhe a vida, é necessário e urgente que a própria família seja ajudada e apoiada. E tudo começa no seio da família, santuário perfeito para que a vida se desenvolva com tudo o que Deus sonhou para a felicidade de seus filhos e filhas. Santuário que queremos assumir como igreja doméstica a serviço do reino de Deus. Os filhos, portanto, são um mimo, um presente, um dom onde Deus continua manifestando o seu transbordamento de amor. O casal que ama e gera a vida é a verdadeira escultura viva, capaz de manifestar Deus Criador e Salvador. O Hora da Vida, que cada ano proporciona uma reflexão sobre o valor inviolável da vida humana, oferecendo em uma linguagem acessível a oportunidade para que as famílias em casa ou em grupos de pequenas comunidades missionárias possam conhecer a voz e o magistério da Igreja. Em 2021, tem como principal fonte a carta encíclica Evangelium Vitae, de São João Paulo II. Nessa carta circular, como igreja doméstica, a família é animada a anunciar, celebrar e servir o Evangelho da vida. Então nós temos aí, do dia 1 ao dia 8, essa Semana Nacional da Vida, que é a Família Santuário da Vida. E no primeiro encontro que nós tivemos, o nosso tema foi o valor incomparável da pessoa humana, que foi ministrada pelo Padre Charles, que refletiu sobre o valor da pessoa humana como filha de Deus. A família é o lugar privilegiado para sentir, desenvolver e praticar o amor. No segundo encontro, na raiz da violência contra a vida, apresentado a Deus as nossas vidas e coloquemos aos pés da cruz todas as situações da nossa sociedade nas quais a vida é ameaçada e impedida de ser concebida, de seguir seu curso e de terminar com dignidade. No terceiro encontro, sinais de esperança e convite ao compromisso, que estou falando para vocês nessa noite, que refletiremos como concretamente a família pode ser sinal de esperança em um mundo secularizado em que a cultura da morte avança. O quarto encontro, a vida é sempre um bem, que será ministrado pelo padre Ademir Bernardelli. Como igreja doméstica, a família é chamada a anunciar, a celebrar e a servir o Evangelho da vida. No quinto encontro, veneração e amor pela vida dos outros.
Padre Alexandre Cortez, quanto mais valorizamos a vida dos outros, mais o nosso coração encontra razões para viver, pois Deus nos criou para nos doarmos totalmente por amor. O sexto encontro, a vida humana é sagrada e inviolável, que será ministrada pelo diácono Nivaldo Bonelli. A vida humana é sagrada e inviolável nos seus estágios iniciais e durante todo o seu percurso até a sua finitude natural. E no sétimo encontro, anunciar o Evangelho da vida, que será ministrado pelo Padre Tarley. A vida é dom de Deus, uma graça inestimável que dele recebemos. Refletiremos sobre o Evangelho da vida e como anunciá-lo ao mundo. E dia 8, dia do nascituro, os filhos são bênçãos do Senhor, que será ministrado pelo Padre André Rossi. A pessoa é gerada no ventre materno, mas antes é querida e desejada por Deus, e que para cada ser humano Deus tem um sonho. Deus dá aos pais a graça e a grande distinção de participar do seu projeto amoroso, inscrito no ser de cada pessoa. E a melhor maneira de defender, promover e cuidar da vida é celebrá-la. Vamos assistir e ouvir a música do hino da campanha nacional de 2008, que tenha muito a ver com esse nosso tema de hoje. Por amor e para o amor eu os criei. Com meu povo celebrei uma aliança. O caminho da justiça eu ensinei. Então à tua frente dois caminhos diferentes. Tristeza vejo a vida desprezada nos meus filhos e em toda a natureza. Me entristece tantas vidas abortadas, dói em mim a violência e a pobreza. Então à tua frente dois caminhos diferentes. Escolha a vida, parte o pão por as feridas.
Então, que nós possamos começar com a nossa oração inicial. Ó Maria, aurora do mundo novo, Mãe dos viventes, confiamo-vos a causa da vida. Olhai, Mãe, para o número sem fim de crianças a quem é impedido nascer, de pobres para quem se torna difícil viver, de homens e mulheres vítimas de inumana violência, de idosos e doentes assassinados pela indiferença ou por uma suposta compaixão. Fazei com que todos aqueles que creem no vosso Filho saibam anunciar com desassombro e amor aos homens do nosso tempo do Evangelho da vida. Alcançai-lhes a graça de o acolher como um dom sempre novo, a alegria de o celebrar com gratidão em toda a sua existência. E a coragem para testemunhar com laboriosa tenacidade para construírem, juntamente com todos os homens de boa vontade, a civilização da verdade e do amor, para louvor e glória de Deus Criador e amante da vida. Amém. Então, para nós refletirmos como, concretamente, a família pode ser sinal de esperança em um mundo secularizado, em que a cultura da morte avança. Mas, se essa cultura avança, somos recordados do sangue de Abel, o primeiro inocente morto, a gritar por Deus, fonte e defensor da vida. Fixamos nosso pensamento no sangue de aspersão que redime, purifica e salva. É o sangue do mediador da nova aliança, derramado por muitos em remissão dos pecados. Mateus 26, 28 e o Evangelho Vitae, número 25 da Carta Encíclica do São João Paulo II. O canto da aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto do Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: quem então? És tu Elias? Ele disse: não o sou. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Elias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O apóstolo João nos lembra que a vida nos foi dada por Deus,
por seu amor gratuito, ou melhor, nascemos por vontade de Deus como dom da criação. Não nos tornamos filhos de Deus em virtude do nascimento natural, ou na época de Jesus, em virtude de ser filhos de judeus, ou por serem descendentes de pais piedosos. O termo nascer significa mudança. Nascemos de novo quando mudamos nossa mentalidade. E é isso que nós precisamos ter o foco nesses dias de hoje, que nós precisamos mudar. Nós, primeiramente, precisamos mudar a nós mesmos se nós queremos que os outros que estão ao nosso redor também mudem. Então, que toda mudança sempre deve partir de dentro do meu e do seu coração. Era necessário ser nascido de Deus pela regeneração, não pelo sangue. Possivelmente, no entanto, isso pode significar que eles não se tornaram filhos de Deus pelo rito sangrento da circuncisão, como muitos dos judeus supunham. João Batista testemunhou que aquele que se fez carne, revelando o Pai, faz-nos filhos no Filho. Jesus habitou em meio à humanidade, nela armou sua tenda temporária para indicar o reino permanente de Deus. O Filho unigênito, sendo vivente, mostrou ao ser humano como o Criador é o Deus da vida. Que possamos fazer uma breve reflexão pessoal, se nos sentimos filhos amados de Deus e, como tais, somos sinais de esperança para os nossos irmãos. Como que você tem se sentido nesta vida como sendo um filho verdadeiro, amado por Deus? Quanta ingratidão que nós vemos nesse mundo, quantas vidas sendo ceifadas, e que nós estamos fazendo para que isso não aconteça? Você se considera um verdadeiro filho de Deus? Se sim, se essa resposta é do seu coração, então nós precisamos lutar em defesa da vida. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que revela a grandeza do amor do Pai, manifesta também como o homem é precioso aos olhos de Deus e quão inestimável é o valor da sua vida. Isso mesmo nos recorda o apóstolo Pedro. Sabei que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição dos vossos pais, não a preço de coisas corruptíveis, prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem defeito algum. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19. É, enfim, do sangue de Cristo que todos os homens recebem a força para se empenharem a favor da vida. Precisamente, esse sangue é o motivo mais forte de esperança. Melhor, é o fundamento da certeza absoluta de que, segundo o desígnio de Deus, a vitória será da vida. Nunca mais haverá morte. Evangelho Vitae, item 25, se nós quisermos aprofundar um pouco mais a respeito desse tema. Na realidade, não faltam prenúncios dessa vitória nas nossas sociedade e culturas, apesar de marcadas tão fortemente pela cultura da morte. Dar-se-ia, por conseguinte, uma imagem unilateral que poderia induzir a um estéril desânimo. Se a denúncia das ameaças contra a vida não fossem acompanhada pela apresentação dos sinais positivos operantes na atual situação da humanidade. Infelizmente, esses sinais positivos têm, com frequência, dificuldade em manifestar-se e ser reconhecidos. Talvez também porque não recebem adequada atenção
dos meios de comunicação social. Esse horizonte de luzes e sombras deve tornar-nos a todos plenamente oniscientes de que nos encontramos perante um combate gigantesco e dramático entre o mal e o bem, a morte, a vida. A cultura da morte e a cultura da vida, encontramos-nos não só diante, mas necessariamente no meio de tal conflito. Todos estamos implicados e tomamos parte nele, com a responsabilidade ineludível de decidir incondicionalmente a favor da vida. Evangelho Vitae, número 28. E também para nós ressoa claro e forte o convite de Moisés. Vê, ofereço-te hoje, de um lado, a vida e o bem, do outro, a morte e o mal. Coloco diante de ti a vida e a morte, a felicidade e a maldição. Escolhe a vida e então viverás com toda a tua posteridade. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 e 19. E aí, Evangelho Vitae, número 28. Então nós temos a liberdade da escolha, a vida ou a morte, o caminho do bem ou o caminho do mal, defender a vida ou não defender a vida. Muitas vezes a gente pergunta por que Deus, as pessoas falam assim, por que Deus deixa que isso aconteça? Não é Deus que deixa isso acontecer, é a liberdade que Ele dá a cada um de nós. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha da vida, a escolha da morte depende de cada um de nós. Mas que nós precisamos sempre estar presentes em oração para que a gente possa saber quais são as coisas do mundo e quais são as coisas de Deus. O que eu devo defender, como eu devo agir. Somente se eu estiver presente na minha vida a oração, eu vou conseguir ter o discernimento desses pontos em minha vida. A decisão incondicional a favor da vida atinge em plenitude o seu significado religioso e moral. Quando brota, é plasmada e alimentada pela fé em Cristo. Nada ajuda tanto a enfrentar positivamente o conflito entre a morte e a vida, no qual estamos imersos. Como a fé no Filho de Deus, que se fez homem e veio habitar entre os homens. Busquemos o sangue de Cristo na Santa Missa como força e guia para a missão de sermos sinais de vida na sociedade, na família. Tenhamos o compromisso de escolher sempre o caminho da vida. Que nós precisamos ter essa certeza para a nossa salvação, para a nossa caminhada com os verdadeiros valores de Jesus Cristo. Nós precisamos sempre escolher o caminho da vida, o caminho da verdade. Que nós, nessa noite, possamos fazer essa reflexão desse tema tão importante para nós, dos sinais de esperança e convite ao compromisso. Quais são esses sinais de esperanças que a gente vê no nosso meio? Precisamos alimentar isso dentro do nosso coração. Precisamos ter esse compromisso da defesa da vida no nosso dia a dia. Não podemos fechar os nossos olhos para tanta coisa ruim que esteja ou está acontecendo em nosso meio. Mais uma vez, vamos pedir em oração para que a gente possa ter a sabedoria, o discernimento dos valores de Deus nesse dia a dia da nossa vida. Façamos as nossas preces nesta noite com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, para que realmente nós possamos sempre, em primeiro lugar, dar valor à nossa vida, dar valor à vida do nosso irmão. Senhor, concedei-nos a graça de sermos fiéis aos vossos ensinamentos e capacita-nos para sermos testemunhas do vosso amor. Oremos. Senhor, atendei às nossas preces. Senhor, ensinai-nos a valorizar o dom da vida e a gratuidade
de vossa criação, oremos. Senhor, atendei às nossas preces. Senhor, concedei-nos sabedoria e discernimento diante da cultura da morte, para sermos testemunhas da cultura da vida. Oremos. Senhor, atendei às nossas preces. Senhor, fortalecei nossos laços familiares com a luz e a força desta fé. Perante os desafios da situação atual, para sermos pequenos faróis que brilham em meio às sombras, oremos. Senhor, atendei às nossas preces. Então que tenhamos esse compromisso dentro do nosso coração em favor da vida. Sinais de esperança e convite ao compromisso. Por isso, verificar na nossa família, na nossa paróquia ou município como estão funcionando os conselhos de assistência social, dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos dos idosos, da pessoa com deficiência, de política sobre drogas, de educação, de saúde, etc. Procurar meios de inserir-se ou procurar pessoas católicas com a anuência do padre para ser presença nesses ambientes de serviço à vida. E a nossa vida, a nossa fé, nós temos que ter esse nosso movimento também. Não basta nós ficarmos apenas de joelho, rezar, sim, é válido, mas nós temos que ter a nossa ação, a nossa prática. Que devemos rezar sim pela defesa da vida, mas que precisamos expor esses problemas diante da nossa sociedade, defender a vida até o último caso, desde a geração até a morte. Nós não podemos deixar, como está acontecendo hoje, de vários abortos sendo cometidos, de idosos que não estão sendo cuidados, e o nosso país está se tornando um país de idosos. Nós precisamos cuidar com carinho da vida, cuidar com carinho dos nossos pais, dos nossos avós. Que nós tenhamos essa consciência de sempre estar defendendo a vida. E o testemunho desta noite, desse nosso encontro, é um testemunho muito importante. Vamos citar aqui o texto específico desse nosso terceiro encontro, para que a gente possa perceber nesse testemunho de como Deus age na vida de cada um de nós, como é a nossa fé, como é a nossa gratidão, como também é a nossa recompensa, a recompensa sem esperar. E o testemunho começa assim: somos João Ricardo Pellegrinelli e Aline Avelino Pellegrinelli, casados há 14 anos e temos 3 filhas, Maria Vitória Pellegrinelli, Ana Cláudia Pellegrinelli e Carmen Avelino Pellegrinelli. Moramos em Dourado, Mato Grosso do Sul. Eu, João, sou de uma família grande e católica e desde pequeno meus pais me passaram a fé. Ainda quando eu era criança, eles foram chamados a ser um casal missionário. Então toda a família os seguiu na missão. Eu já estava perto da adolescência e me perguntava como seria o nosso sustento em terras distantes e estranhas. Mas o Senhor sempre foi providente. Nunca tivemos o supérfluo, porém nunca nos faltou o necessário. Eu, Aline, recebi a fé, mas daquele modo mais tradicional. Na adolescência, me interessei em fazer uma experiência mais profunda com Deus. E na universidade conheci o João. Começamos a namorar e um dia ele me disse que gostaria de receber todos os filhos que Deus nos presenteasse e que, se possível, que eu ficasse em casa para o cuidado dos filhos. Para mim, aquilo foi um choque, inicialmente, porque meu pai já não queria que eu estudasse
e agora um provável marido que não queria que eu trabalhasse. Eu lhe disse que eu não era a pessoa ideal para se casar com ele. Terminamos, mas aos poucos fui vendo que eu não seria diminuída no meu ser mulher se na minha casa eu trabalhasse mais próxima dos meus filhos. Depois de 2 anos de namoro, nos casamos, abertos à vida. Contudo, descobrimos que não poderíamos ter filhos. Procuramos os tratamentos permitidos pela igreja e, mesmo assim, não conseguimos engravidar. Passados 5 anos de casados, ingressamos na fila de adoção e veio Maria Vitória. Depois de uma reunião na comunidade do catecumenato, uma catequista dizer que havia uma criança que precisava de uma família disposta a perder a vida. Aquelas palavras encontraram nos nossos corações. Deus estava nos falando. Era Maria Vitória, com 45 dias de nascida, pesava 1,5 kg, tinha uma deformidade na face, tristonha, problema neurológico e problema grave nos rins, precisando de transplante. O médico dizia que ela tinha pouco tempo de vida. Mesmo assim, percebemos que era para nós. A Maria tinha a missão de nos tirar do egoísmo. Pouco menos de 1 ano depois, adotamos a Ana, também com algumas dificuldades de saúde. Não era nada do nosso projeto inicial, mas era o projeto de Deus. Elas aprimoraram a nossa fé, uma fé aberta e que confia inteiramente no Senhor da vida. 3 anos atrás, fomos presenteados com a gestação da Carmen para quem não poderia ter filhos. Hoje temos 3 filhas, todas queridas igualmente. Está aí um belo testemunho para nós de fé, de ação, de recompensa, sem esperar. Como é bom a gente ter uma recompensa de Deus pelas nossas boas ações. Mas não devemos fazer boas ações esperando numa recompensa. O que nós precisamos é ter um coração bondoso, um coração que acolhe, um coração que vai àqueles necessitados. Quantas e quantas crianças precisam de ajuda? Ou mesmo quantos e quantos idosos precisam de ajuda, precisam de uma atenção, de um carinho, de um cuidado. E a fé desse casal e a coragem desse casal de adotar essas crianças, não podiam gerar filhos. E de repente, alguns anos depois, vem a graça. Fica grávida e tem o seu próprio filho, consegue gerar a sua semente. Isso é muito lindo na nossa vida. Quantas vezes vocês não viram casais que diziam que não podia ter filhos, que adotavam uma criança e depois conseguia gerar no próprio útero da mãe? Isso é graça, isso é fé, isso é esperança. Mas que nós possamos ter um coração bondoso, um coração sem ódio, um coração sem inveja, um coração sem rancor, para que Deus possa agir na nossa vida e nós merecemos as graças que estão disponíveis para nós a qualquer momento. Como nós já vimos um pouquinho lá atrás, nós temos a liberdade da escolha. Deus dá a oportunidade da escolha. Que nós possamos sempre fazer a escolha correta. Mas que a gente possa fazer essa escolha correta, nós precisamos entrar em contato com Deus, entrar em oração, pedir que Ele nos dê sabedoria, nos dê discernimento para que a gente possa tomar as decisões corretas. Que todas as decisões que nós precisamos tomar, que nós possamos dobrar o nosso joelho diante de Deus e pedir que Ele nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos ilumine para tomarmos a decisão correta, a escolha correta, a escolha da vida, a escolha livre, a escolha da liberdade. Escolhemos sempre a vida. Que possamos
encerrar esse nosso encontro nesta noite, rezando a oração final, que é a oração à Sagrada Família. Abra o seu coração para que essa oração possa penetrar em sua vida. Esse momento de oração também é muito importante para nós, que nós tenhamos a coragem de acolher estas orações nesse instante, para que tudo que nós ouvimos hoje, através desse testemunho, através desse texto, através desse terceiro encontro para nós hoje, que possa realmente frutificar na vida de cada um de nós. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós, nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Com muito amor, com muita confiança, façamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também a nossa Mãe Santíssima, que ela possa estender seu manto sagrado sobre todas as nossas famílias, que ela possa olhar com muito carinho todas as pessoas que defendem a vida, que possa proteger, que ela possa estender o seu manto sobre aqueles nossos irmãos mais necessitados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, que pela ressurreição do vosso Filho único, nos deu a graça da redenção e nos adotou como filhos e filhas, nos conceda a alegria de vossa bênção. Amém. Aquele que por seu sangue nos deu a eterna liberdade, nos conceda por vossa graça a herança eterna. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a você, um bom descanso, uma boa semana. Fique na paz e na alegria que vem do Senhor. more